Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um encontro aqui com o Casal Vírgula. A gente hoje vai falar sobre uma dimensão importante do texto e também da prova de linguagens, que é repertório sociocultural. Como, afinal de contas, garantir, Rê, que para qualquer tema sobre o qual o Enem venha nos fazer alguma pergunta, a gente tenha um repertório na manga para falar, para desenvolver no texto. Acho que esse é um desafio, ao mesmo tempo um receio dos alunos em relação a este aspecto que está ali concentrado na competência 2, na avaliação, nas competências que corrigem a prova, o texto do Enem. Fala um pouquinho sobre isso, Rê, por favor. Vamos lá, isso é fundamental, é determinante a gente se preparar nesse aspecto das referências que vem ali, comprovar, explicar, se contrapor, criar um cenário para esse tema, né? E muita gente tem a ideia, Gustavo, de que repertório, de que intertextualidade só vem de uma fonte, lá de Aristóteles, enfim, só vem dessa área do conhecimento filosófico. Do Aristóteles ou do Google, né? Geralmente do Google, né? Esse oráculo do século XXI. Oráculo, bom. Mas a gente tem que ampliar essa noção e mais ainda, é ampliar e trazer para perto. O que significa isso? É entender que as playlists dos seus tocadores de música, as suas séries prediletas, os jogos que você, enfim, compartilha com os amigos, também podem e devem ser mencionados, e muitas vezes eles vão dialogar muito mais com o tema do que com, a máxima, o homem é o lobo do homem, né? Que dificilmente, por exemplo, vai ter uma relação direta com saneamento básico. Claro. Mas aquela série trouxe ali como um pano de fundo uma cidade bem distópica, né? Marcada por essa desigualdade, por uma favelização, enfim. E você pode, então, mencionar. Ou então aquele seu hit de rap nacional certamente trouxe, né, como uma das mazelas cantadas ali nessa música de protesto, algo relacionado ao saneamento. Quer dizer, não tem nenhuma hierarquia entre Machado de Assis e Anitta, né? Na hora do repertório... Definitivamente tá não. Valendo. E às vezes a Anitta, inclusive, vai ganhar nessa disputa, porque o que vale não é uma hierarquia, né, fantasiosa entre literatura, história, cultura de entretenimento, mas... qual é o repertório que melhor se encaixa àquele tema? Qual é o repertório que dialoga melhor com o seu argumento? Então, a gente tem, a princípio, duas perguntas importantes. Eu tenho um repertório que mobiliza o tema? Então, se a gente tem um tema como... o vício de celular entre os jovens no século XXI. Aristóteles falou muito sobre o celular, né, no século XXI. A gente tem um eixo temático, né, de tecnologia que certamente pode ser repertoriado muito mais por uma série que mostra a juventude ou que vem falar desse cenário de tecnologia, né, do que uma, enfim, máxima filosófica. O que eu acho que os meninos ficam muito preocupados em ter uma citação, sabe assim, essa coisa assim, preciso decorar 5 citações, uma de cada área do conhecimento aqui, minha vida está resolvida. Porque não está, definitivamente, desculpa, não está. É triste dizer isso, né? Mas não está, porque tem que ser pertinente ao tema. Exato. Tem que dialogar proximamente com a frase temática, não pode ser assim, algo distante. Então, essa é uma questão importante, assim, de a gente pensar que a nossa vivência, as experiências com as quais a gente vai se havendo aí na vida, são fonte inesgotável de repertório para quaisquer temas, por mais distantes que eles possam parecer da vida, eles são conectados com a nossa experiência. O Enem quer saber como que a gente faz essa relação acontecer no texto. Exato. E você trouxe a palavra decorar, né? Isso me arrepia, porque não é você quem define o repertório antes. O que vem primeiro? O repertório ou o tema? É o tema. E o tema é quem vai te conduzir para o repertório, né?
E essa coisa da decoreba também aponta para uma outra coisa que as pessoas esquecem. A nossa memória é muito afetiva. Então, num momento de tensão ali da prova em que você tem que ali, né, traçar o caminho para encontrar um repertório, se esse repertório está dentro do seu Spotify ou dentro da sua lista de séries assistidas no ano, certamente a sua memória vai te conduzir para esse lugar que mobilizou, né, o seu afeto, que te fez rir, chorar, dançar, enfim, muito mais do que uma lista que você teve que ali se haver e achar que precisava saber de cor. Essa coisa da decoreba também é uma outra mentira que a gente precisa esclarecer. Que a gente não tem que decorar as frases dos filósofos e citá-las diretamente, entre aspas. Que citar, entre aspas... É o único jeito. Né? É o único jeito, ou é um jeito, de novo, falando de hierarquia, mais sofisticado? Não é. Se você parafraseia, o que é isso? Você não lembra? Nossa, como é que era o que o Kant falava? Eu sei que ele achava que a educação era um elemento de transformação, mas você não lembrou da frase. Aí você bota no Kant a frase do Nelson Mandela. Deixa eu dizer um negócio que eu fico pensando, Rê. Uma questão que eu acho que é legal é pensar o seguinte: por outro lado, não é verdade que a cada nova redação que você escreve, você tem que tirar da cartola um repertório inteiramente novo. Acho que é legal a gente também pensar que tem assim, um equilíbrio, digamos, adequado entre você só ter 3 citações na vida e rodá-las em temas muito diferentes, e, por outro lado, ter que se preocupar com a invenção de um repertório novo e afetivo a cada tema. É também importante que a gente tenha uma coleção deles, na verdade, sabe? Para mobilizá-los para temas variados. Isso acontecerá. E no dia do Enem, à medida que você vai tomando familiaridade com o jeito de trazer esses repertórios para o texto, que não precisam ser por meio de citação direta, no dia, se cai um tema desses assim esquisitos, como o Enem gosta de cobrar, e se você tem um repertório, mesmo que você nunca tenha treinado esse repertório, você terá essa segurança, digamos assim, acumulada para lançar mão de uma ideia nova. Se a gente lê as redações de nota 1000, frequentemente essas redações trazem umas referências que você fala: puxa vida, que ideia ótima que essa pessoa teve, e garanto que ela teve na hora ali, sabe? Porque é um tema tão específico e a pessoa conseguiu mobilizar algo que já era de sua experiência para aquele texto. Acho que se a gente aprende como é que faz e lida com alguma familiaridade com essa forma de se apropriar de um repertório que já é seu para o tema, isso fica muito legal, né? Sim, eu acho que então, se a gente puder resumir um pouco dessa nossa conversa, a gente vai ter um repertório que obrigatoriamente ele tem que dialogar com o tema. É a ideia que o Enem traz de pertinência. Né? Mas eu posso, sim, e não é decorar outros repertórios, mas é entender que alguns outros repertórios, que muitas vezes vão dialogar com os argumentos, eles são o quê? Multitemáticos, eles são reaproveitáveis. Né? É um pouco de cada, né? É um pouco de cada. Até mesmo porque o que a gente vai perceber, isso é assunto para uma outra aula, a gente tem argumentos que se repetem em redações muito diferentes. Então, você pega o argumento da negligência governamental, né? O Estado que não tem uma postura ativa para combater aquele problema. Para muitos temas diferentes. Em saneamento básico, em violência urbana, em pessoas em situação de rua, enfim. Então, são 2 dimensões, né? Você pode tanto trabalhar com a dimensão do repertório multitemático, mas com esta abertura para outras possibilidades, quanto também pode trabalhar com a dimensão, e isso é muito importante que a gente estabeleça, de argumentos multitemáticos. Assim, não é verdade que a cada redação você vai lidar com um texto inteiramente novo. Assim como não é verdade que no dia do Enem, ao cair um tema super específico lá, como há de ser, você não vai estar aberto para trazer, de fato, alguma coisa que não necessariamente você tenha usado em redações anteriores. Acho que tem um ponto que é o meio do caminho aí, certo? Sim, até mesmo porque para esses diferentes temas que a gente acabou de falar, que tem o mesmo argumento, a gente pode ter um mesmo repertório. Que repertório vem para falar sobre essa inércia do Estado, né? Aí a gente tem vários, contrato social, a gente tem a Constituição que não é cumprida. E uma coisa que eu penso é que os alunos que estão em contato com diferentes disciplinas precisam ter essa chavinha ligada, assim, que todo professor que está falando na sua frente está dando aula de repertório sociocultural.
Não é verdade? Perfeito. Assim, se a gente pensar no campo da literatura, desde o quinhentismo, assim, carta de Pero Vaz de Caminha, né? A carta do descobrimento, se você olhar para lá, puxa, a carta é a origem, é o DNA de tantos problemas que ainda hoje tem repercussões na vida social brasileira. Então, assim, a carta de Caminha é um exemplo entre infinitos outros, assim, mas só para pensar, se você está assistindo aula, qualquer disciplina que seja, o seu professor está te dando aula de redação, mesmo que ele não saiba. Você que sabe que ele está te ajudando e a gente precisa se apropriar desse conhecimento para o texto. Essa é uma apropriação criativa, inteligente, certamente será reconhecida e valorizada pelo seu corretor. Perfeito, acho que fechamos aqui. Então, é isso. Um abraço pessoal e até a próxima. Tchau, tchau. Até.